Você já imaginou o que faria se tivesse apenas algumas moedas no bolso? E uma família inteira esperando comida dentro de casa? Imagine acordar cedo todos os dias com o peso da responsabilidade esmagando seu peito, sem saber como colocar pão na mesa, sem saber se amanhã haverá alguma coisa para comer. Agora imagine viver isso enquanto o mundo inteiro ao seu redor desmorona. Foi exatamente nesse cenário que uma das histórias mais poderosas da Bíblia aconteceu. Uma história sobre fome, desespero, sobrevivência e fé. A história de José no Egito não começa em um palácio. Ela começa com traição, dor e abandono. Porque antes de se tornar o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó, José era apenas um jovem sonhador, vendido pelos próprios irmãos como escravo. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão forte. Porque ela mostra que Deus pode transformar o homem esquecido no homem que salvará multidões da fome. Mas ninguém imaginava o preço que José teria que pagar até chegar lá. Naquele tempo, a fome não era apenas desconforto. A fome era sentença de morte. E quando os celeiros começaram a esvaziar, quando as moedas começaram a acabar, quando pais de família olhavam para os filhos sem saber o que oferecer, o medo começou a dominar o Egito inteiro. E é nesse momento que a história muda completamente. Porque enquanto milhares estavam desesperados, existia um homem que havia sido preparado em silêncio para enfrentar exatamente aquele caos. Um homem que conhecia a dor da perda, da humilhação e da escassez. Um homem chamado José. José havia passado anos sofrendo injustiças. Primeiro, foi odiado pelos próprios irmãos por causa dos sonhos que Deus lhe dava. Depois foi lançado dentro de um poço como se sua vida não tivesse valor algum. E quando pensou que seria salvo, acabou vendido como mercadoria para homens que o levaram ao Egito. Imagine a dor daquele jovem olhando para trás enquanto se afastava da própria terra, sabendo que sua família o havia abandonado. Tudo parecia acabado. Tudo parecia injusto. E talvez José tenha se perguntado muitas vezes onde estava Deus em meio àquele sofrimento. Mas existe algo impressionante nessa história. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda estava escrevendo cada detalhe do futuro dele. Porque aquilo que parecia destruição era preparação. José chegou ao Egito sem dinheiro, sem posição e sem esperança humana. Ele era apenas um escravo estrangeiro em uma terra desconhecida. Mas mesmo na condição mais humilhante, José continuou fiel. E isso muda tudo. Porque enquanto muitos homens se tornam amargos diante da dor, José escolheu permanecer íntegro. Ele trabalhou como servo dentro da casa de Potifar e prosperou. Tudo o que colocavam em suas mãos dava certo. Mas novamente a vida parecia golpeá-lo. Acusado injustamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. Mais uma vez ele perdeu tudo. Mais uma vez parecia o fim. Dentro daquela prisão fria e escura, José poderia ter desistido completamente. Poderia ter se revoltado. Poderia ter abandonado sua fé. Mas é exatamente ali que algo poderoso acontece. Porque Deus começa a transformar um homem ferido em um líder, capaz de salvar nações inteiras. Enquanto muitos presos apenas contavam os dias, José observava, ajudava e interpretava sonhos. Ele não sabia, mas cada momento naquela prisão fazia parte do treinamento para algo muito maior. Até que uma noite mudou tudo. O faraó do Egito teve sonhos perturbadores. Sonhos tão estranhos que ninguém conseguia explicar. Vacas gordas sendo devoradas por vacas magras. Espigas saudáveis sendo destruídas por espigas secas. O Egito inteiro entrou em tensão. Então alguém finalmente se lembrou de José, o hebreu esquecido dentro da prisão. Em poucas horas, José saiu da cela e foi levado diante do homem mais poderoso do mundo. Imagine aquele momento. Um ex-escravo, um ex-prisioneiro diante do rei do Egito. E José revela o significado do sonho. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Não seria uma fome comum. Seria uma crise tão severa que as pessoas esqueceriam completamente os anos de prosperidade. O medo tomou conta, mas José não trouxe apenas interpretação. Ele trouxe direção. Ele explicou que o Egito precisava se preparar imediatamente, armazenando alimento durante os anos bons para sobreviver aos anos maus. Foi naquele instante que a vida de José mudou para sempre. Faraó reconheceu que havia algo diferente naquele homem. Sabedoria, discernimento, presença de Deus. E então tomou uma decisão inesperada. Colocou José como governador de todo o Egito. O homem que antes sobrevivia como escravo agora administrava a maior potência da terra.
E durante 7 anos, José trabalhou sem parar. Celeiros foram construídos. Alimentos foram armazenados. O Egito prosperava como nunca antes. Mas enquanto muitos comemoravam, José sabia que a tempestade estava chegando. E ela chegou. A fome começou silenciosa. Primeiro em pequenas regiões, depois em cidades inteiras. Então rios secaram, plantações morreram e o alimento desapareceu. O desespero começou a tomar conta das famílias. Homens ricos se tornaram pobres rapidamente. Pais olhavam para os filhos sem saber como alimentá-los. As moedas começaram a desaparecer das bolsas das pessoas. O pão passou a valer mais do que ouro. E quanto mais a fome aumentava, mais as pessoas corriam desesperadas até os celeiros do Egito. Porque somente ali existia alimento suficiente para sobreviver. E no centro de tudo estava José. O homem que um dia foi vendido por moedas agora controlava o alimento que salvaria multidões inteiras da morte. Enquanto isso, longe dali, na terra de Canaã, a própria família de José começou a sofrer os efeitos da fome. Os irmãos que o haviam traído agora estavam desesperados tentando sobreviver. A comida acabou. O medo cresceu dentro da casa de Jacó. E então surgiu a decisão inevitável. Eles precisariam ir ao Egito comprar alimento. Imagine a tensão daquele momento. Homens cansados, famintos, carregando as últimas moedas que possuíam, viajando em busca de esperança. Eles não sabiam, mas estavam caminhando diretamente para o homem que destruíram anos antes. Quando chegaram ao Egito, curvaram-se diante de José sem reconhecê-lo. E naquele instante, os sonhos que José teve na juventude finalmente começaram a se cumprir. Mas a cena era muito mais profunda do que vingança ou poder. José viu homens quebrados pela fome, homens sobrevivendo com o pouco que restava, homens tentando proteger suas famílias da morte. E isso mudou completamente o coração dele, porque José entendia a dor da escassez. Ele entendia o peso da sobrevivência. Ele entendia o medo de perder tudo. E talvez pela primeira vez, seus irmãos sentiram exatamente o mesmo vazio que um dia causaram nele. José começou a testar os irmãos, não porque desejava vingança, mas porque precisava descobrir se eles haviam mudado. Enquanto isso, a fome continuava piorando. As moedas acabavam rapidamente. Pessoas entregavam animais, terras e tudo o que possuíam em troca de alimento. O mundo ao redor parecia desmoronar lentamente. E no meio daquele caos, existe uma lição poderosa que atravessa séculos. A abundância sem preparo desaparece rápido, mas a sabedoria sustentada pela fé pode salvar vidas. José havia aprendido isso da forma mais dolorosa possível, porque Deus não o preparou apenas para administrar riquezas. Deus o preparou para enfrentar tempos difíceis sem perder a esperança. E isso fala diretamente aos pais de família de hoje. Homens que acordam preocupados com contas. Homens que carregam o medo silencioso de não conseguir sustentar a casa. Homens que olham para o pouco dinheiro restante tentando multiplicar cada moeda para sobreviver mais um dia. A história de José mostra que Deus não abandona aqueles que continuam firmes mesmo em meio à escassez. Porque muitas vezes é justamente nos períodos mais difíceis que Deus está construindo algo maior do que conseguimos enxergar. Com o passar do tempo, José finalmente revelou sua identidade aos irmãos. E aquela cena é uma das mais emocionantes de toda a Bíblia. Os homens que antes o venderam ficaram aterrorizados. Eles acreditavam que seriam destruídos. Mas José chorou. Chorou porque entendeu algo profundo. Deus havia transformado sua dor em propósito. Tudo o que aconteceu, até mesmo as traições, havia conduzido àquele momento. José então disse palavras que ecoam até hoje. Aquilo que vocês planejaram para o mal, Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. E naquele instante, a história deixa de ser apenas sobre fome ou dinheiro. Ela se torna uma história sobre redenção, esperança e provisão divina. José não apenas salvou o Egito, salvou sua própria família da fome, salvou crianças que teriam morrido, salvou pais desesperados, salvou gerações inteiras. O menino vendido por moedas se tornou o homem usado por Deus para alimentar nações inteiras. E talvez essa seja a maior lição dessa história, porque muitas pessoas acreditam que suas dificuldades significam abandono, mas às vezes o deserto é apenas preparação. Às vezes o poço antecede o palácio. Às vezes a escassez está preparando uma provisão que ninguém consegue imaginar ainda. A fome continuou por anos, mas o Egito sobreviveu graças à visão que Deus deu a José. Enquanto outras nações desmoronavam, existia alimento suficiente para sustentar multidões.
E tudo começou com um homem que permaneceu fiel mesmo quando tudo parecia injusto. Um homem que escolheu confiar em Deus mesmo dentro da prisão. Um homem que não deixou o sofrimento destruir seu caráter. Hoje, milhares de anos depois, essa história continua extremamente atual. Porque ainda existem famílias vivendo no limite. Ainda existem pais tentando sobreviver com moedas. Ainda existem pessoas dormindo preocupadas sem saber como pagar contas, comprar comida ou proteger aqueles que amam. Mas a história de José mostra que a última palavra nunca pertence ao desespero. Deus pode levantar esperança nos lugares mais improváveis. Pode abrir portas quando tudo parece fechado. Pode transformar dor em propósito. E talvez a maior riqueza de José nunca tenha sido o poder do Egito. Talvez sua maior riqueza tenha sido descobrir que Deus permaneceu ao lado dele em todos os momentos. No poço, na escravidão, na prisão e no palácio. Porque quem aprende a confiar em Deus na escassez se torna forte o suficiente para sobreviver até nas maiores tempestades da vida. Amém.